Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Bibo Nunes retrucou ataques da esquerda ao novo ministro da Educação nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Conforme o parlamentar, os ataques ao pastor Milton Ribeiro derivam da necessidade de sabotar o governo. Ele salientou: eles torcem para que o governo vá mal, para que eles possam criticar e voltar ao poder. Não tem mais boquinha, não tem mais teta. Não tem mais gastos desnecessários para gerar corrupção, para gerar superfaturamento. No ensejo, o deputado complementou: hoje, o Brasil é respeitado. O Brasil de Lula, Dilma e PT tinha como aliados Cuba e Venezuela. Se ganhasse o Haddad, estaríamos vivendo igual ou pior do que na Venezuela. Assista. Alô, aliados. Sou o deputado federal Bibo Nunes, jornalista, iniciando mais uma live com vocês. Na live de hoje, o destaque é o novo ministro da Educação. É o ministro Milton Ribeiro. Ele é do ramo, conhece muito a área, já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie, também é doutor em Educação pela USP, é formado em Teologia, formado em Direito e está com muita vontade. Ele é também um pastor evangélico e está com muita vontade de fazer o melhor pelo Brasil. É uma pessoa ponderada, conhece muito, acredito que vamos emplacar muito bem esse novo ministro. E os urubus de plantão, com olhos na nuca, ficam dizendo que é o quarto ministro. E isto quando é para criticar, dizem que é o quarto ministro. Agora, quando querem menosprezar o ministro, dizem que ele de fato estrambela demais, porque para ser ministro, aí dizem que tem que tomar posse. E na real é isto, tem que tomar posse para ser ministro. Então, o Brasil até hoje teve 3 ministros. Aliás, esse será o 3º ministro. O outro não chegou a ser ministro. Mas a imprensa marrom e a esquerda, que é contra tudo e a favor de nada, quanto pior melhor, colocaram o Decotelli como ministro quando ele não foi ministro. E este também ainda não é até tomar posse, mas já foi indicado, nomeado, vai tomar posse na semana que vem. Eu estarei em Brasília como deputado federal para apoiar a sua posse e espero também ser pé quente para que esse ministro dê certo para o bem do Brasil. Eu penso no melhor para o Brasil. Essas pessoas da esquerda, os urubus de plantão, só ficam querendo, não, tomara que se dê mal, tomara que esse ministro seja um fracasso, porque eles estão preocupados que o governo Bolsonaro vá mal para que eles possam criticar e tentar voltar ao poder. A esquerda, que vive de tetas, de bocas, que acabou, não tem mais boquinha, não tem mais teta, acabou a corrupção no Brasil, acabou aqueles gastos desnecessários para dar comissão, aquelas compras inúteis, compra, essa garrafa custa 10, eu pago 15 para ganhar com superfaturamento. Não existe. O Brasil hoje é um país sério, um país respeitado em todo o mundo. O Brasil da esquerda, dos urubus de plantão, Dilma, Lula, tinham como parceiros quem? Bolívia, Cuba, Venezuela. Idolatram Venezuela. Se não ganhasse Bolsonaro, ganhasse o Haddad, hoje, com a crise do coronavírus, estaríamos vivendo quase igual ou pior, quem sabe, que a Venezuela. Essa é a verdade. Você sabe que na Venezuela estão brigando, sabe por quê? Para ver quem come o cachorro que está na rua. Não tem nem papel higiênico na Venezuela, que a esquerda socialista, comunista, cita como grande exemplo de desenvolvimento. Esses eram os parceiros do Brasil. Cuba, Bolívia na época, Venezuela. Hoje quem são os parceiros do Brasil? Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Israel. O Brasil entrando na OCDE, entre os melhores, maiores, os mais desenvolvidos países do mundo, graças à credibilidade de um governo sério, um governo que está acabando com a corrupção, um governo que não rouba, um governo que fez a reforma da Previdência, um governo que luta pela família, um governo que coloca o bandido no lugar de bandido e o policial no lugar de policial, porque na esquerda
o policial era tratado como bandido e o bandido tratado como policial. Estamos vivendo novos tempos, felizmente. E atenção você, que esta é a boa notícia, a excelente notícia, que o presidente Bolsonaro está praticamente curado. Como eu disse, para o Bolsonaro será uma gripezinha, sem menosprezar, porque mais de 85% da população, você certamente, terá um sintoma mínimo, uma gripezinha, uma febrezinha, uma tossezinha, coisinha. Isso vai acontecer com mais de 85% da população. Quem vai sofrer, está sofrendo, são os idosos, pessoas com comorbidade e doenças crônicas. Então não vamos causar aquele caos, uma tragédia. Não, vamos enfrentar como estamos enfrentando. E o melhor de tudo, que Bolsonaro, curando em menos de uma semana o coronavírus, com hidroxicloroquina, disse, como falou o Drauzio Varela, que ele repetiu, que era uma gripezinha. Para Bolsonaro e a maioria dos brasileiros é uma gripezinha, e ainda consagra a hidroxicloroquina como um excelente remédio para combater o coronavírus. Estamos felizes, Bolsonaro muito bem. Hoje foi visto no Palácio da Alvorada, caminhando normalmente, sem problema algum. Isto é otimismo, o que não quer dizer que não devamos usar máscaras, temos que manter o distanciamento social em respeito a todos. Isto é solidariedade, é isso que vamos fazer, mas estamos vencendo. O Brasil é o país do mundo que mais curou e que mais cura do coronavírus, porque nós estamos usando muita cloroquina e hidroxicloroquina, queiram ou não os urubus de plantão. E eu quero aqui a sua opinião, que aqui você manda e comanda. Vamos ver o que aqui as pessoas estão dando opinião aqui nesta live. Cidinha Belter, boa noite, deputado, legal. Piraquê Figueiredo, Sirlene, Cláudio Pederiva, parabéns por estar apoiando nosso presidente. José Oliveira, meus parabéns. Amigo Gaúcho, deputado federal, legal, legal. Roberto Salles, boa noite, deputado. Estou em Fortaleza, também estamos juntos com o presidente Bolsonaro. Sofia Kalinowski, Edna Leonardo, Terezinha Souza, boa noite, Bibo Nunes, boa sorte para todos os ministros e tenham mãos abençoadas para alavancar o Brasil ao crescimento que todos queremos e todos esperamos. Vera Rostirola, boa noite, nosso ilustre deputado corajoso e leal ao presidente Bolsonaro. Legal, muito bom, pessoal. Zilda Martins, boa noite. Bibo, Maria Helena, um abraço a todos vocês, muito bom. E o principal foi dizer que o Brasil já tem o novo ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, pastor, que foi vice-reitor do Mackenzie, é doutor em educação pela USP, é do ramo, é da área, vem com muita vontade e vamos fazer com que a educação cresça cada vez mais no Brasil e a educação seja colocada no devido e real lugar que está entre os melhores ministérios, se não o melhor ministério, porque a educação é a base de tudo. Valeu, me siga na rede social, venha para a minha página, por favor, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e eu tenho um grupo de debate político que chama Bi Bolsonaro. Eu sou o Bibo Nunes, deputado federal gaúcho, Bibo Nunes e o Bolsonaro. Então juntei Bi Bolsonaro. Bi Bolsonaro é um grupo de debate muito legal que tem no Facebook. Convido você a participar e me siga nas redes se ainda não me segue. Valeu, tudo de bom. Boa sexta e a semana, o fim de semana vai ser demais. Abraço a você, tudo de bom. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, Bia Kisses, e pelo YouTube. Bom dia, Edmilson Teixeira, dizendo aí grande dia, MBL lixo. É verdade, grande dia mesmo, né? Grande dia que nós temos que comemorar, ok? Por quê, pessoal? Vamos ver. Pessoal aqui tá ao vivo aqui no YouTube, pessoal? Dá um oi aí. Tá ao vivo no YouTube ou não? Facebook já estamos com 602 pessoas. Estamos ao vivo ou não estamos? Deixa eu ver aqui. You are live. Ok, então estamos ao vivo aqui. Beleza? Pessoal acompanhando aí pelo Face, Sueli Santos,
Ânia Nogueira, Elaine, Zenaide, Edson Henrique, todo mundo aqui, vocês estão acompanhando pelo YouTube, pessoal? Oi, beleza. Então tá bom, 306 aqui no YouTube, 1.100 pessoas pelo Facebook. Grande dia, grande dia! Foi preso o homem por trás da CPMI das fake news. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa prisão que hoje foi feita lá em São Paulo e em Bragança Paulista, né? Olha só, eu tô até com a matéria aqui para ler direitinho para vocês, tá? A nota imprensa que foi feita pelo Ministério Público de São Paulo, tá? Na Operação Juno Moneta. Então, as pessoas que foram presas do MBL foram, e Movimento Brasil Livre e Movimento Renovação Liberal, foram Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso. Gravem esse nome, Carlos Afonso é o Luciano Ayan. Olha só, eu sempre falo que eu não costumo assim celebrar muito essas prisões temporárias, né, que são por 5 dias mais 5, porque são início de processo, a pessoa está sendo investigada ainda, às vezes a pessoa pode ser inocente, mas aqui no caso eles estão sendo acusados de desvio de 400 milhões. Presta atenção, pessoal. Lavagem de dinheiro em quantias que alcançam 400 milhões de reais. E esse Alessander Mônaco Ferreira, movimentação financeira extraordinária e incompatível, criação de 2 empresas de fachada, aí tem uma série de coisas lá. Aí quando vem no Luciano Ayan, tá o seguinte: ameaça aqueles que questionam as finanças do MBL. O cara fazia ameaças, dissemina fake news. Ai, meu Deus do céu, dissemina fake news. A gente sabe que ele fez isso. Ele é o cara que montou o organograma apresentado pela Joyce e pelo Frota e aqueles outros parlamentares lá, e que criaram aquela historinha de que eu, outros parlamentares, Felipe Barros, Carol Detone, o Príncipe, Luiz Felipe Orleans de Bragança, tantos outros, de que nós fazemos fake news, né? Carla Zambelli, um monte de gente. Olha só, de que nós formamos uma organização criminosa, tudo que o Alexandre de Moraes usa para alimentar aquele inquérito indecente, imoral, né, que tem lá no Supremo, das fake news, e que vai ser usado contra você aí das redes, entendeu? Para te calar, para impor censura, para dizer que você faz fake news. Olha aqui, ó, criação sócio de ao menos 4 empresas de fachada, uso de contas de passagens, indícios de movimentação financeira incompatível perante o fisco federal. Então foram apreendidas mídias digitais, celulares, computadores HD, pendrives, documentos impressos, dinheiro, e foram encontradas e não apreendidas drogas, maconha interpretadas para uso pessoal, encontradas e não apreendidas. Gente, ai, né? Não é, o cara não está sendo investigado por contar mentira só não. Ele é o cara que fabricou o esquema, que idealizou, que bolou, porque a Joyce e o Frota não tem nem cabeça para isso, tá? Eles ficam que nem papagaio repetindo um esquema que foi criado por esse Luciano Ayan. Esse cara não é bobo, não. Esse cara entende do esquema. Foi ele que criou. E ele participou de uma live junto com aquela moça, como é o nome dela mesmo? Uma que era do Pânico. Antigamente, lá atrás eu gostava dela. Como é o nome dela? Enfim, depois ela foi protagonista. Agora eu não tô lembrando o nome, se alguém lembrar, fala aí. Ela fez uma live com o Luciano Ayan e o Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, fez live com esse sujeitinho aí. Não é a Calabresa, é a Lasco. Isso aí, Edmilson. Lasco, não sei o que Lasco. Como é o nome dela? Da Lasco, ou sei lá. Madeleine Lasco. É isso aí, Madeleine Lasco. Então, gente,
Bi, ele acabou de admitir no Twitter que seus recursos eram provenientes da assessoria que prestava a Frota e Joyce. Gente, tem que rir, meu Deus do céu, tem que rir. Mas vem cá, ele já tá tweetando, o cara não foi preso? Como é que ele tá no Twitter aí? Já tá no Twitter? O cara acabou de ser preso, meu Deus do céu. Bom, mas enfim, né? Enfim, esse é aquele cara que enganou. Eu acho que faz uns 4 anos, 4 anos, nem me lembro, o tempo passa tão depressa, né? Que eu encontrei com ele. Na época do impeachment, eu conheci o Luciano Ayan. Eu tive 1 ou 2 vezes com ele. Nós sentamos uma vez para jantar, depois de uma manifestação. Ele parecia um cara gente boa. Ele dizia que lutava contra a censura. Imagina, o cara dizia que lutava contra a censura. Aliás, ele fez um tweet ontem ou antes de ontem, dizendo que ele já tinha sido de esquerda e que agora ele voltou para a esquerda, né? Vocês viram esse tweet dele dizendo que ele voltou para a esquerda. O bom filho a casa torna. Nunca deixou de ser de esquerda. Essa é que é a verdade, né? E aí a gente participou de um evento que teve no Ministério Público, em Goiânia, sobre fake news. Aí ele foi lá para falar do esquema das fake news. E eu achava que ele era um cara sincero, que estava pesquisando esse esquema para evitar a censura. O cara era fabricando o esquema para impor a censura. Igual a Joyce, igual o Frota, essas pessoas são do mal, gente. Eles são do mal. Eles querem calar as redes. Eles querem calar as pessoas que falam o que pensam. Eles são do mal. Eles aplaudem, não só aplaudem, como fomentam e dão base, né? Dão a um inquérito totalmente ilegal e inconstitucional que viola as nossas liberdades e prerrogativas e garantias fundamentais. O Brasil se tornando uma ditadura por causa e com a ajuda dessas pessoas. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, tá? Então, gente, Luciano Ayan, que tá por trás de tudo isso. Vocês têm que sempre se lembrar disso. Essas pessoas são perigosas, elas não prestam. Elas estão a serviço da ditadura, da mordaça, da censura e da perseguição a pessoas que não cometem crimes e hoje são tratadas como criminosas, como eu, por exemplo, tá? E são um bando de criminosos. E o crime deles, olha aí o Luciano Ayan, gente, lavagem de dinheiro, mais de 400 milhões de reais. Não é brincadeira, é gente perigosa, tá? São psicopatas, é isso aí, Antônio. Eles são psicopatas. Beatriz Romero, tudo bem? Até o nome dele é fake. Pois é, o nome dele é Carlos Afonso. Carlos, não sei o que lá, Afonso. Mas o pessoal chamava de Carlos Afonso. E o nome que ele usa, o codinome Luciano Ayan, tá? Então esse sujeito aí, né? Se Deus quiser, a parte boa da polícia, que é a parte que não tá ligada a Alexandre de Moraes, nessas investigações imorais, né? Há de desvendar tudo isso. Há de desvendar. E tem esse esquema que eles faziam de pagamento do MBL, que agora o Kim já tá dizendo, ele não é do MBL. Gente, eu não sei como é que é pra ser do MBL, você tem que assinar alguma coisa, se associar, não sei como é. Mas o Luciano Ayan sempre esteve junto do MBL. Se ele fazia parte, eu não sei. Mas ele era meio que o guru do MBL, tá? Era meio que o guru. Eu sei porque eu fazia parte até de um grupo que era de internet livre. Olha só. Há uns 2, 3 anos eu fiz parte de um grupo de WhatsApp que o Luciano Ayan criou, chamado Internet Livre. Então, se filha da mãe, o tempo todo enganando a gente como se ele quisesse trabalhar pela liberdade de manifestação. E tudo que ele queria era montar um esquema para calar a nossa boca. Tá? Luiz Paulo Mendes disse que mandou no meu tweet o print em que ele admite. Legal, eu vou olhar. MBL, o pessoal fala assim, tudo que esses caras querem é fazer o Kim presidente da República. Eu sei disso, o Kim já falou isso pra mim, que ele quer ser presidente da República. Eu sei que eles querem, é legítimo, qualquer pessoa pode sonhar em ser presidente da República. O problema não é esse, o problema é o que a pessoa vai fazer pra isso, por cima de quem ela vai passar, quem ela vai trair, as conspirações que ela vai fazer.
os desvios e desmandos que ela vai fazer, as mentiras que ela vai contar, as reputações que ela vai tentar destruir. Porque hoje o MBL vive de atacar o presidente da República. E esses moleques, eles, quando começaram, eles ficavam no apartamento do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Se fizeram muito às custas do Bolsonaro, na proximidade com o Bolsonaro. Até o professor Olavo de Carvalho ainda deu uma levantada na bola deles na época. Depois eles cuspiram no prato em que comeram. Eles sempre fazem isso mesmo. Então, tudo bem, é legítimo querer ser presidente da República, mas o que você vai fazer para isso é que pode não ser tão legítimo assim. No caso, né? O Kim Paim, nos seus vídeos, ele mostrou um esquema que eles faziam de ficar uma mesma pessoa depositando dinheiro nos vídeos do MBL. R$100, R$500, R$400, R$500, a mesma pessoa. E aqui, pelo que estão falando nessa operação, eles falam isso, ó. Quer ver? Através do Google. Olha só, peraí. Como é que tá escrito aqui, ó? Tarará. Recebimento de doações de forma suspeita, cifras ocultas. Recebimento de doações através da plataforma Google. Pagamentos, que desconta 30% do valor, ao invés de doações diretas na conta do MRL. E aí, constituição e utilização de diversas empresas e incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais. A família Ferreira Santos, que é do Renan, o Renan Santos, que é o cara que manda no MBL, né? Os outros todos obedecem o que o Renan fala. Criadora do MBL, adquiriu e criou 2 dezenas de empresas que hoje se encontram todas inoperantes e somente em relação ao fisco devem tributos já inscritos em dívida ativa cujos montantes atingem cerca de 400 milhões de reais. Bom, gente, então assim, é muita sujeira, mas pra mim o que mais interessa nesse negócio do fisco não é nada. O que mais me interessa é essa questão do Luciano Ayan ser o cara por trás da CPMI das fake news, tá? É o cara por trás da CPMI das fake news. É o cara que inventou todo esse esquema que hoje faz com que pessoas honradas, honestas, que usam as redes para informar, que usam as redes para compartilhar, para se comunicar diretamente com os seus seguidores, com o povo brasileiro, com as pessoas que querem saber da verdade, porque a gente não usa redes para fazer fake news. Fake news a mídia já faz de monte, a gente usa a rede para que vocês recebam a verdade.